E é um dos vídeos que eu estarei fazendo a respeito da posição do Papa Francisco sobre o divórcio. Entende? Então, vamos começar aqui lendo algumas citações, né? Primeira citação, outubro de 2014. Address for the conclusion of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops. Vocês podem procurar no site do Vaticano, no site da Santa Sé. Entre aspas. A santidade e indissolubilidade do matrimônio cristão, muitas vezes desintegrando sobre a pressão extrema do mundo secular, deve ser aprofundada pela doutrina clara e suportada pelo testemunho de casais casados. O matrimônio cristão é uma aliança para toda a vida, de amor entre um homem e uma mulher. Isso requer sacrifícios reais para poder evadir noções ilusórias de liberdade sexual e para acho que para conseguir manter a fidelidade conjugal. Isso aqui também é do Catholic News Agency, né? Isso também, nós temos dito isso aqui no Hall, sem nunca pôr em questão as verdades fundamentais do sacramento do matrimônio, como a indissolubilidade, a unidade, a fidelidade e a frutividade e a abertura à vida. Próxima citação, audiência geral, 10 de dezembro de 2014. Nenhuma intervenção tentou questionar as verdades fundamentais do sacramento do matrimônio, nominalmente a indissolubilidade, a unidade, a fidelidade e a abertura à vida. Agora citando o motu próprio, de 15 de agosto de 2015, motu próprio Mitis Ludex Dominus Jesus. Através dos séculos, a Igreja, tendo conseguido clear awareness. Tendo conseguido uma consciência mais clara. A Igreja, tendo conseguido uma consciência mais clara das palavras de Cristo, veio e estabeleceu um entendimento mais profundo da doutrina da indissolubilidade do sagrado laço do matrimônio, desenvolvendo um sistema de nulidades do consentimento matrimonial e pôs junto um processo judicial mais adequado para o problema, para que a disciplina eclesiástica possa se conformar mais e mais à verdade da fé que ela está professando. Esse comitê, sob a guia sob a orientação do decano da Rota Romana, desenvolveu um plano de reforma levando em conta a necessidade de proteger o princípio da indissolubilidade do laço matrimonial. Além disso, nós não estamos cientes da extensão até qual o princípio... nós não estamos cientes da extensão a qual o princípio da indissolubilidade do matrimônio possa estar ameaçada por um processo mais breve. Justamente por essa razão, nós desejamos que o próprio bispo seja estabelecido como o juiz nesse processo, que, devido a seu dever como pastor, tem o maior cuidado pela
unidade católica com Pedro em fé e disciplina. Próxima citação, 27 de... acho que é setembro, isso, 27 de setembro de 2015. Pope Francis reaffirms that Catholic marriage is indissoluble, da Aletheia. E tem uma versão no site da Santa Sé mesmo. Entre aspas. Matrimônio é indissolúvel quando é um sacramento. E isso a igreja não pode mudar. É doutrina. É um sacramento indissolúvel. Com a reforma do procedimento de anulamento do matrimônio, eu fechei a porta para o caminho administrativo, que era o caminho através do qual o divórcio poderia ter feito seu caminho, através do qual aqueles que pensam que isso é equivalente a um divórcio católico estão errados, porque esse novo documento fechou a porta para o divórcio, né, pelo qual ele poderia ter entrado. Isso teria sido mais fácil com o caminho administrativo. Divórcio católico não existe. Nulidade é dada se a união nunca nem existiu. Mas se existiu, é indissolúvel. Próxima citação, 4 de outubro de 2015, homilia na missa para a abertura do Sínodo da Família. Entre aspas, para uma questão retórica, provavelmente perguntada com armadilha para fazê-lo impopular com o público que praticava divórcio como um fato estabelecido e inviolável, Jesus respondeu de uma maneira inesperada e direta. Ele trouxe tudo de volta para o começo da criação, para nos ensinar que Deus abençoa o amor humano. Isso é, que ele junta os corações de duas pessoas que amam umas às outras, ele que une elas em unidade e indissolubilidade. Isso nos mostra que o objetivo, né? Goal é o objetivo. Isso, o objetivo, a meta da vida conjugal não é simplesmente viver a vida juntos, mas amar uns aos outros por toda a vida. Dessa maneira, Jesus restabelece a ordem que estava presente desde o começo. Para carregar a sua missão em fidelidade ao seu mestre, como uma voz clamando no deserto, em defender o amor fiel e encorajando as muitas famílias que vivem uma vida casada, como uma experiência que revela o amor de Deus, em defender a sacralidade da vida, de toda a vida, em defender a unidade e indissolubilidade do laço matrimonial, como o sinal da graça de Deus e da habilidade da pessoa humana de amar seriamente. Próxima citação é 24 de outubro de 2015, closing message, mensagem de término, né? Para fechar o Sínodo da Família, né? E citado também em Catholic News Agency, Pope Francis Synod was about affirming family indissoluble marriage. Entre aspas, o sínodo foi sobre urgir a todo mundo a apreciar a importância da instituição da família e do casamento entre um homem e uma mulher, baseado na unidade e indissolubilidade, e valorizando isso como uma base fundamental da sociedade e da vida humana. Próxima citação, Catholic News Agency e The Catholic World Report, 22 de janeiro de 2016. Francis affirms indissolubility of marriage, objectivity of annulment conditions. A falta de formação na fé e também um erro em relação à unidade, indissolubilidade e dignidade sacramental do matrimônio pode viciar o consentimento matrimonial apenas se eles determinam a vontade. É precisamente por essa razão que erros, em relação à natureza sacramental do matrimônio devem ser evaluados muito cuidadosamente.
A família, fundada no casamento indissolúvel, unitivo e procriativo, pertence ao sonho de Deus e de sua igreja para a salvação da humanidade. Os elementos essenciais para o matrimônio são a prole, o bem dos esposos, a unidade, a indissolubilidade e a sacramentalidade. Próxima citação, Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, 19 de março de 2016. Entre aspas, ninguém pode achar que o enfraquecimento da família como essa sociedade natural fundada no matrimônio vai se provar benéfica à sociedade como um todo. Existe uma falha em perceber que somente a união exclusiva e indissolúvel entre homem e uma mulher tem um papel pleno a desempenhar na sociedade como um relacionamento estável que traz frutos numa nova vida. Em vários países, a legislação facilita uma crescente variedade de alternativas ao matrimônio, com o resultado que o matrimônio, com essas características de exclusividade, solubilidade e abertura à vida, passa a parecer uma opção atrasada e ultrapassada. Os padres sinodais notaram que Jesus, ao falar do plano original de Deus para o homem e uma mulher, reafirmou a união indissolúvel entre eles, inclusive estabelecendo que foi pela dureza do seu coração que Moisés o permitiu divorciar suas esposas. Mas no começo não era assim. A indissolubilidade do matrimônio, o que Deus juntou, o homem não separa, não deveria ser visto como um fardo imposto na humanidade, mas sim como um presente dado àqueles que se juntam em matrimônio. É particularmente útil para entender isso com uma chave cristocêntrica. O bem dos esposos, que inclui unidade, abertura à vida, fidelidade, indissolubilidade e, dentro do matrimônio cristão, suporte mutual no caminho até a amizade completa com o Senhor. Para que eles sejam testemunhas de uma maneira credível da beleza do matrimônio como perpetuamente fiel e indissolúvel. Casamento junta a tudo isso uma exclusividade indissolúvel expressa no relacionamento estável de dividir e moldar juntos, se moldarem juntos para o resto da vida. Nas palavras de São Roberto Bellarmino, o fato que um homem une com uma mulher num laço indissolúvel e que eles permanecem inseparáveis apesar de qualquer tipo de dificuldade, mesmo quando não há esperança para crianças, só pode ser um sinal de um grande mistério. O amor marital não é defendido primariamente por apresentar indissolubilidade como um dever, ou simplesmente por repetir doutrina, mas por ajudar isso a crescer ainda mais forte sobre o impulso da graça. É um amor mais profundo, uma decisão para toda a vida no coração. Nós sabemos que matrimônio não foi instituído solenemente para a procriação das crianças. Solenemente é somente, no caso. Mesmo em casos onde, apesar do desejo intenso dos esposos não há crianças, o matrimônio ainda retém o seu caráter de ser toda uma maneira de comunhão na vida e preserva o seu valor e indissolubilidade. Tanto a preparação matrimonial curta e longa deveriam deixar claro, deveriam ter certeza que o casal não veja a cerimônia do casamento como o fim de uma pista, mas em vez disso embarque no matrimônio como um chamado para a vida inteira. Outro grande desafio da preparação matrimonial é ajudar os casais a perceber que matrimônio não é algo que acontece e acaba, acontece uma vez e acaba. A união deles é real e irrevogável.
confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimônio. Ainda em juntar suas vidas, os esposos assumem um papel ativo e criativo num projeto para a vida inteira. O cuidado da comunidade cristã para com essas pessoas não deve ser considerado um enfraquecimento da fé e do testemunho da indissolubilidade do matrimônio. Em vez disso, esse cuidado deve ser uma expressão particular de caridade. Divórcio é um mal e o crescente número de divórcios é algo problemático. Nós também estamos experienciando uma cultura do provisional, né? Eu ouvi um Rapaz, sabia. A citação do Amor e Letícia acabou. Próxima citação. Address. Address, acho que é. Rapaz. Uma dessas conferências, né, do Papa Francisco. Tem muitas outras aqui no artigo do David Armstrong, mas eu não vou citar todas não, porque é muito longo. Próxima citação, 16 de junho de 2016. Um comunicado do Papa Francisco, uma palestra do Papa Francisco. Nós também estamos experienciando a cultura do provisional. Eu ouvi um bispo dizer, muitos meses atrás, que um homem jovem que tinha terminado seus estudos na universidade, um homem jovem muito bom, se introduziu ao bispo e disse a ele: eu quero me tornar um padre, mas só por 10 anos. Essa é a cultura do provisional. Isso acontece em qualquer lugar, mesmo na vida sacerdotal, na vida religiosa. O provisional. Isso é porque uma parte dos nossos matrimônios sacramentais são nulos, porque eles, os esposos, dizem sim para a vida inteira, mas eles não sabem o que eles estão dizendo, porque eles têm outra cultura. Eles dizem e eles têm boas intenções, mas eles não têm o conhecimento. Uma mulher em Buenos Aires uma vez me disse: vocês padres são espertos, porque para se tornar padres vocês estudam por 8 anos, e aí se as coisas não forem bem e o padre achar uma mulher jovem que ele gosta, no fim você dá ele a permissão para se casar e ter uma família. E nós leigos, que temos que fazer um sacramento dissolúvel para a vida inteira, eles nos fazem ter só 4 conferências para a vida inteira. Para mim, um dos problemas é isso, preparação para o matrimônio. A crise matrimonial é porque as pessoas não conhecem o sacramento, a beleza do sacramento. Eles não sabem o que indissolúvel quer dizer, eles não sabem o que é para a vida inteira. Então, pessoal, é isso, né? Estarei gravando outros vídeos sobre esse assunto logo.